próximo painel. O fraudador, como o Adson lembrou, o Guilherme lembrou, ele está sempre criando jeito de enganar a gente. Tá? Então, a gente também tem que se prevenir, tentar descobrir e estar um passo à frente. Né? Então, o próximo painel são novos mecanismos de fraudes e desperdícios e como a gente pode criar ferramentas para combatê-los. Eu vou chamar o Fabrício aqui para ele apresentar para a gente. Obrigado. Acho que o Adson falou super bem, né? Buscando como usar a tecnologia, alavancar a tecnologia, inteligência artificial para esse combate e para evitar. E aqui eu vou usar um termo mais amplo, que a gente chama de pagamentos indevidos. No final das contas, se é uma fraude, se é um uso dispendioso, se é um erro no processo de faturamento e cobrança, no final das contas ele não importa, são recursos que estão saindo do setor que não estão indo na direção de melhorar a saúde das pessoas. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais desse tema, entrando um pouco mais em outros casos de uso, que vão além de fraude, né, muito mais orientados para integridade e conformidade de forma ampla. E para fazer essa apresentação, eu vou chamar aqui a Linelli. A Linelli é a nossa head médica na Arvo, médica de formação, atua, né, na assistência, e tem um histórico aqui enorme atuando em gestão na saúde, tanto do lado de prestadores de saúde, de operadoras, então tem uma experiência super rica. E agora, junto com a gente, potencializando também as inteligências. Então, passar aqui para a Linelli para conduzir esse próximo papo. Obrigada, Fabrício. Obrigada pelo convite de estar aqui para poder falar sobre esse tema tão relevante. Agradeço a Abrange também por estar aqui. Vou me apresentar, né? Sou Linelli Morelato, como o Fabrício falou, eu sou diretora de saúde da Arvo, tá? Então, essa parte de saúde fica comigo e com o meu time, e a gente conta com todo o time também de tecnologia para a gente poder conseguir avançar, que sem tecnologia a gente não vai conseguir combater tudo isso que a gente está querendo mostrar aqui. Aproveito para declarar, né, conflito de interesse, conforme manda o CFM, por estar representando a empresa. Então, aqui são números, né, que eu acho que todos nós do setor de saúde já estamos bastante acostumados, né, a mostrar. A gente, de 2021 para 2024, a gente tem um pequeno aumento no número de beneficiários, né, em torno de 5%, porém, a nossa despesa assistencial aumentou em torno de 24%. Isso mostra, além da perda da eficiência no uso dos recursos assistenciais, todos os outros fatores, né, que vêm contribuindo para esse aumento na despesa assistencial. Na primeira palestra foi falado sobre a judicialização predatória, né? E isso coloca nós, médicos, muitas vezes, numa medicina defensiva, né? A gente acaba querendo se defender dos processos que podem vir a existir. Além disso, também, nesse período, houve o aumento do custo médico, porque a gente tinha valores pré-pandemia e esses valores nunca mais se restabeleceram, né? Teve esse aumento do custo. E, junto a isso, a gente tem um número cada vez maior de procedimentos relacionados a cada beneficiário. Antes, o beneficiário fazia um exame, agora ele está fazendo 10. Né? Então, aqui a gente vê, né, como o sistema é extremamente complexo, a gente também passa a ter que tratar isso com uma complexidade maior, né, considerando o número de procedimentos, o número de itens que compõem nessa conta hospitalar que chega para as operadoras, a gente tem que olhar para isso de uma forma melhor. E como que isso vem acontecendo? Hoje, o modelo de remuneração mais comum é o fee for service, a gente tem alguns modelos, né, que vem evoluindo, que é o modelo de pacote, mas ainda assim também bastante difícil da gente auditar, da gente olhar, só que considerando o modelo prevalente, né, que é o free for service, a auditoria dele é bastante complicada, né, porque como ele vem cobrando item a item nas contas, né, a gente também tem que auditar item a item. E a gente não tem capital humano para poder estar auditando item a item de uma conta. Além disso, a gente tem uma variância de preço por prestador e também por procedimento. Então, a operadora ela negocia com um prestador de uma forma e com outro prestador de outra forma. Então, tem essa variação. E a equipe de auditoria ela precisa estar atenta e olhar para isso de forma individualizada. Isso dá um retrabalho
porque muitas vezes ela olha para aquele prestador de uma forma, coloca uma glosa e depois isso aparece no recurso novamente. Isso vai demandando cada vez mais trabalho para as equipes de auditoria. E o último ponto é um desalinhamento de incentivo entre os atores do setor. Isso aqui, para mim, é uma questão muito de confiança. O prestador e a operadora, eles não estão numa relação de confiança, é uma relação de desconfiança que vem acontecendo por todos os outros, por tudo que a gente vem vendo, que a gente foi falando aqui de fraudes, né? Fraude, erro e desperdício. Então, a operadora, ela não confia, muitas vezes, no que está sendo enviado pelo prestador, e o prestador não confia quando é feita aquela glosa, porque ele acha, muitas vezes, que é uma glosa linear. Glosou por glosar. E, na maioria das vezes, também não é isso, né? A gente sabe que existem práticas ruins do prestador, existem práticas ruins das operadoras, existe esse desalinhamento, mas a gente está aqui para poder falar do que é certo, né? Do que a gente quer fazer, dos pagamentos com integralidade. Aqui um outro dado importante aqui é que 83% do sinistro processado pela Arvo, ele está em rede terceira. Então, uma forma que a gente observa desse desalinhamento é porque a rede é terceira. Aonde a gente teria um alinhamento melhor? Seriam nas redes verticalizadas, né? Mas, ainda assim, algumas operadoras ainda têm problema com a própria verticalização. Esse estudo aqui é um estudo global, mas a gente fez um recorte, tá, para o Brasil, falando sobre as lideranças do setor de saúde, tá, e a relação delas com o uso da inteligência artificial. Isso aqui é para reforçar, né, o uso da inteligência artificial e como a gente entende que está no caminho certo ao estar utilizando inteligência artificial. 53% dos entrevistados têm alta confiança na integração da inteligência artificial como um processo-chave. 47% acredita que as suas empresas não vão ser economicamente viáveis em 10 anos se elas seguirem o caminho por onde elas estão seguindo. Então, precisa haver uma mudança, né, uma mudança de rota para que a gente consiga superar e ser economicamente viável. 58% dos entrevistados relatam ganhos de eficiência com o uso da IA generativa e 35% identificaram aumento de receita com o uso da inteligência artificial. Esse aqui, para mim, do que foi apresentado, talvez seja um dado muito importante, né, que o uso da inteligência artificial ela já traz um aumento de receita. Aqui, gente, eu gosto muito desse slide, porque a auditoria é isso aqui, né? A gente pega uma conta, item a item. Isso aqui eu falo que ainda está bom, porque a conta está digitada, né? Então, quem é mais antigo já fez auditoria em prescrição, às vezes, escrita, né, à mão, e mimeógrafo, e também prontuários médicos, onde você vai fazer a conferência todos com aquela letra de médico, né, que eu também me incluo, nossa letra não é boa, mas aqui ainda está legal, mas ainda assim um processo muito convencional, muito arcaico, né, onde a gente precisa olhar item a item que está nessa conta, conferir código, conferir a unidade de medida, a quantidade que está sendo cobrada, cada valor, e aí a gente faz o processo de riscar com a canetinha, colocar aqui, para depois isso ser enviado. Então, com o volume de coisas que a gente tem para fazer, com o volume de contas que a gente tem para analisar, isso aqui não dá mais para ser feito dessa forma. A gente perde muito tempo fazendo isso aqui. Então, esse processo ele consome muito recurso. O principal recurso é o recurso humano, né? As horas de trabalho de um ser humano olhando para isso aqui, coisas que são extremamente repetitivas, que poderiam ser feitas de forma mais rápidas, né? Ter um processo mais rápido. E aqui somente uma parte é analisada. Operadoras que têm muito volume precisam fazer escolhas, não dá para auditar tudo. Então, a gente escolhe. Contas abaixo de 5 mil não serão auditadas, só vou auditar acima de 5 mil, só vou auditar a conta que tem procedimento cirúrgico, só vou auditar a conta que tem um OPME. Então, muitas vezes, a gente não olha para tudo. E a análise ela é isolada. Eu, médica auditora, olho de uma forma para aquela conta hospitalar, o meu colega está olhando de outra forma. E isso a gente não tem um padrão, né? A gente acaba também justificando a glosa de forma diferente. Então, eu coloco lá que eu estou glosando um material específico
por conta de um procedimento relacionado na conta. Mas o meu colega vai glosar, às vezes, o mesmo material, dizendo que ele está glosando baseado numa taxa que foi apresentada. Então, a gente não tem essa padronização. Por mais que a gente queira padronizar, que a gente crie respostas padrões para poder enviar, né, para o prestador, muitas vezes a gente não consegue fazer isso no volume que a gente gostaria de fazer. Aqui, né, a gente mostra como que essa transação acontece e quanto que ela custa, né? 20% da despesa assistencial do setor é gasto nesse processo aqui de transação, né? Como que é feita essa transação? A gente gasta 4% nas despesas com equipes de regulação, auditoria e contas médicas, e 16% a gente gasta com pagamentos indevidos. Considerando os dados de 2024, né, da ANS, a saúde teve uma despesa assistencial, a saúde suplementar, tá, exclusivamente, de 309 bilhões. Então, a gente vê 20% de 309, a gente vai ter aproximadamente 60 bi gastos aqui com despesas e pagamentos indevidos. E a gente tem o custo, né, que seriam esses 16%, do fraudes, erros e desperdícios no setor de saúde no Brasil. Existem alguns outros estudos que mostram especificamente a parte do desperdício dentro de uma conta hospitalar, né? Um estudo que foi feito pela IAG Saúde, e eles fizeram um levantamento com quase 400 hospitais, e só a parte de internação, eles viram que em torno de 50% de uma conta hospitalar era desperdício. Era desperdício de material, de medicamento, do tempo de internação, do giro do leito. Então, a gente tem muita fraude, que já foram falados, né, nas apresentações anteriores, muitos erros, mas a gente também tem muito desperdício dentro das contas hospitalares. E aqui eu falo com um pouco de propriedade, porque eu já fui diretora de um hospital, e combater o desperdício com os nossos colegas médicos, com as nossas equipes, dentro de um centro cirúrgico, uma unidade de terapia intensiva, é bastante difícil, é muito complexo. Os pagamentos indevidos, eles podem ser de várias maneiras, e aqui eu já vou direcionar um pouco para poder falar como que a gente atua, né? Existem as conformidades regulatórias, contratuais, as pertinências e o comportamento. E a gente tem inteligências que atuam em cada um desses pilares aqui. Esses casos, eles representam 3% da despesa assistencial, né? A gente ter um pagamento indevido por inconformidade regulatória, contratual, por pertinência ou por comportamento. A regulatória é um pouco mais fácil de entender, né? A gente segue as normativas vigentes, da ANS, então o que está recomendado pela ANS, a gente vai incluir, o que não está na ANS, a gente vai, de fato, efetuar uma glosa, exceto que a operadora tenha alguma excepcionalidade, escolheu, né? Autogestões tem muito isso, de ter um pouco mais de flexibilidade. A conformidade contratual. A inteligência, ela olha para cada contrato que foi feito entre a operadora e o prestador. E olha de forma individual, né? Porque num contrato, às vezes, você negociou uma tabela, no outro você negociou outra, às vezes é a tabela mais alguma coisa ou menos alguma coisa, então a gente consegue olhar de forma individual para cada contrato, para cada relação estabelecida entre a operadora e o prestador. As inteligências de pertinência, depois eu vou mostrar, tá, gente, exemplos de cada uma delas. As inteligências de pertinência, ela olha para quantidades de itens que apareceram ali, se faz sentido dentro daquela apresentação de conta, e também para pertinência, efetivamente, se aquele material deveria estar ali, e não só se ele deveria estar ali naquela quantidade. E o do comportamento, que é o mais interessante, né, é o que é mais complexo para ser feito, que é você olhar o comportamento da conta comparando com outros sinistros que você já olhou, com outras contas que já foram olhadas. A inteligência é interessante porque você não vê mais uma foto, né, porque a conta médica ela passa a ser uma foto para o auditor. Ele olha aquela conta, examinou ali, e depois ele não tem mais aquela referência daqui a uma semana ou no fechamento seguinte do que aquele auditor no fechamento anterior. E a inteligência ela olha para aquilo como um filme, né? Ela consegue enxergar tudo que já foi apresentado nos fechamentos anteriores.
Então, a inteligência artificial ela vai transformar a análise de contas porque ela consegue olhar 100% das contas com uma lupa. Nós não. A gente olha a conta e escolhe, né, o que vai ser olhado, e quando a gente olha, a gente está olhando para um percentual dessas contas e a gente coloca lupa aonde a gente entende que tem alguma coisa errada. O Adson estava falando aqui, né, que eu identifiquei um prestador, então eu passo a botar a lupa naquele prestador, mas às vezes tem um outro que está me fraudando aqui pelas costas e eu não estou vendo, porque eu não tive tempo ainda de parar para poder observar esse prestador. Então a gente consegue cruzar dados, cruzar regras, olhar para as exceções e fazer isso em 100% do que foi apresentado. As decisões passam a ser padronizadas, né? Que foi o que eu falei no slide anterior, a gente muitas vezes não tem essa padronização, então a gente consegue ter decisões padronizadas com trilha de precedentes. Então a gente vai reduzir a variabilidade, e isso é uma forma de eficiência, né? Quando você reduz variabilidade, você aumenta a eficiência. A gente consegue identificar padrões invisíveis ao olho humano, e isso mostra que, às vezes, vem uma conta que ela tem 10 parciais. Eu auditei uma parcial, o colega médico auditou outra parcial, e isso se perde, né? Eu não lembro mais o que eu fiz no mês passado, mesmo que eu mesma vá auditar as 10 parciais, eu não lembro o que eu fiz no mês passado, o que eu aprovei no mês passado. Prestador tem mania de mandar guias separadas, né, de um mesmo evento, e em datas separadas, meses de apresentação diferente. Então, isso é bastante ruim para a gente conseguir olhar, né, com um olhar humano, vamos dizer assim. E as interpretações contratuais e regulatórias, também, né, tem a questão da interpretação. Eu olho, leio um contrato e entendo que aquele exame faz parte e que o outro não faz parte. E aqui não. Aqui a gente está escrito, exames fazem parte desse pacote, só se tiver algum exame escrito no critério de exclusão, para a gente poder entender que aquele outro exame não faz parte. E a gente consegue olhar isso de forma exaustiva também, tá? Então, a gente pega os contratos e as conformidades regulatórias, alimenta as inteligências com tudo isso, e a partir daí elas conseguem fazer automaticamente as regras de cada operadora com a sua rede. Então, a Arva ela sempre se posiciona, né, ela atua como uma camada invisível no processamento das contas, aumentando a segurança e a precisão. Então, o nosso foco não é fazer a glosa. O nosso foco é ter segurança e precisão que esse pagamento de saúde está sendo feito da melhor forma possível. Então, aqui eu vou entrar nos exemplos, né, que isso gera muita curiosidade em toda apresentação que a gente vai fazer. Todo mundo pergunta como que as inteligências funcionam, como que ela é, e tem muita confusão com a questão de ser um motor de regras. As pessoas acham que, às vezes, a inteligência artificial ela vai trabalhar com parâmetros, né? Sempre colocando que A para B, um procedimento A para um material B. Não é assim que a inteligência trabalha. Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui com esses prints de tela e com os exemplos de algumas das nossas inteligências. Então, a gente tem uma inteligência chamada pertinência de materiais. Então, ela vai além do conhecimento técnico, né, de nós especialistas, ela utiliza dados de comportamento histórico para indicar quais são os custos não pertinentes às contas processadas. Nessa conta aqui, que foi apresentada, por exemplo, a gente tem um procedimento de apendicectomia. Aqui eu printei, tá, só o procedimento, mas a gente consegue ver todos os materiais que estão na conta, se teve alguma outra cirurgia associada, taxa, diária, e tudo que compõe uma conta vai aparecer para a gente. E a inteligência ela vai e olha para tudo isso e ela aponta que a manta térmica não deveria ter sido usada nesse procedimento. E por que ela não deveria ter sido usada? Só porque é uma apendicectomia? Não, porque se essa apendicectomia tivesse sido complicada, se o tempo cirúrgico dela tivesse durado mais do que deveria, se esse paciente tivesse tido um tipo de anestesia diferente, se ele tivesse tido perdas de sangue, né, de líquido durante o procedimento, ele teria indicação. Se fosse apendicectomia num paciente idoso, fragilizado, por exemplo, ele também teria indicação. Então, a gente olhou para a conta como um todo e identificou que essa manta térmica não deveria ser utilizada. E aqui
é importante dizer que as justificativas, elas geralmente também são muito exaustivas, tá? Elas escrevem tudo o que ela identificou para poder fazer esse apontamento. Então, a manta ela deve ser indicada conforme critérios clínicos e operatórios, como tempo cirúrgico, tipo de anestesia, idade, irrigação de grandes cavidades, volumes de fluidos e perdas líquidas estimadas. Considerando esses parâmetros, nesse procedimento não há necessidade do uso desse material. Aqui embaixo, eu não sei se vocês estão familiarizados, né, com esse score ARVO e com esse dado aqui de 91,2%. O que isso aqui representa? Tá? Isso aqui mostra que 91% das vezes em que houve esse apontamento, tá, de pertinência de material na manta térmica, a inteligência acertou. A gente confere isso e a gente confere isso pós-recurso. Tá? Então, essa conta ela foi apresentada, a gente efetivou o apontamento, o prestador pode ter recorrido ou não, e aí a glosa foi mantida. Então, ela acertou em 91% das vezes, e isso é um valor muito alto. Outro exemplo, né, da pertinência de materiais que nós temos aqui é o filtro, que também é bem polêmico, tá? Esse filtro umidificador usado nos procedimentos cirúrgicos. Então, aqui foi um procedimento de extensos ferimentos. Também coloquei aqui só o procedimento principal, mas a gente tem a quantidade de áreas, as taxas, né, o tempo de uso do centro cirúrgico e os outros materiais que foram utilizados, e dá para identificar que ele não é pertinente, pois não faz sentido nessa conta. Qual que é a indicação, né, segundo o CDC e a Anvisa, para o uso desse filtro durante um procedimento cirúrgico? É se o paciente tiver uma infecção altamente contagiosa conhecida. E aí a gente vai identificar pela conta se ele teria essa infecção ou não, porque provavelmente ele estaria tratando essa infecção. Então, a gente olha para a conta e vê que não teria necessidade desse filtro estar sendo utilizado durante esse procedimento cirúrgico, e aí a inteligência faz esse apontamento. Aqui eu não trouxe, né, o score ARVO, mas é parecido com o anterior. Aqui é uma outra inteligência que a gente tem, que é a cobrança inadequada de anatomia patológica. Esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo até bem grosseiro, tá? Foi cobrado, né, uma peça cirúrgica, uma anatomia de peça cirúrgica simples, no procedimento de imobilização não gessada. Então, não faz sentido nenhum ele estar aparecendo aqui. Mas a gente tem outros exemplos que, na endoscopia digestiva alta ou na colonoscopia, é muito comum fazer a polipectomia. Então, quando tira aquele pólipo, o prestador ele costuma enviar a cobrança para a anatomia patológica também como uma peça cirúrgica simples, quando na realidade ele deveria enviar no código de biópsia de múltiplos fragmentos, que o valor do código é inferior a esse aqui. Então, ele também aponta dessa forma. Essa inteligência aqui, o score ARVO é 95%, quase 96%, né, mostrando que ela acerta muito mais do que erra. E algumas perguntas que eu recebo e se ela errar? E se tiver nos 4%? Se tiver nos 4%, eu prefiro olhar para esses 4% do que se eu tivesse que olhar para esses 95% que ela acerta. Então, isso diminui muito o volume de coisas que eu vou ter que olhar, que eu vou ter que auditar depois, e eu consigo trazer o auditor, né, a auditoria médica ou de enfermagem, ou os analistas, para olhar para um volume menor, com mais detalhe, com mais tempo. Essa inteligência aqui, eu já vou começar pelo score ARVO, né, que ela acerta quase 99% das vezes, mas eu acho que vocês vão entender por quê. Ela é uma conformidade de taxa de sala, então ela é uma inteligência mais preto no branco, né? A gente olha para os contratos e ela consegue ver que o procedimento que foi apresentado aqui, ela tinha um porte anestésico 3, então não era compatível cobrar uma taxa de sala de porte 5, tá? Então, essa aqui é mais fácil de entender, ela é mais simples também para funcionar, então o score ARVO dela é bem alto. Temos uma inteligência de conformidade de pacote. Ela identifica inconsistências nas contas abertas referente ao que foi apresentado em relação ao pacote. Então, como que funciona? A operadora manda, né, o que foi negociado no pacote com aquele prestador,
E aqui é um exemplo de um pacote de pronto-socorro. E no pacote de pronto-socorro estava escrito no contrato que contempla todos os exames laboratoriais. E veio cobrando fora do pacote o teste de Covid e também aparece aqui, eu não sei se dá para vocês lerem, o teste de dengue. Então, foram 2 apontamentos que foram feitos, o teste de Covid e o teste de dengue. Eu destaquei aqui o do Covid para vocês, e ele deveria estar fazendo parte do pacote, foi cobrado como conta aberta. O que a gente observa nos pacotes sempre vão combinar um pacote, mas sempre vai ser enviado depois alguma coisa na conta aberta. Então, se o procedimento for um pouco mais caro, como é o do Covid, eles acabam enviando isso como uma conta aberta depois, e a inteligência ela consegue captar isso. E para a gente ter acesso aos contratos, não precisa grande elaboração, tá? Mandou uma foto do contrato, mandou o arquivo do contrato, a gente consegue que a inteligência consuma da forma como vocês mandaram. Então, não precisa ter um grande esforço por parte da operadora para a gente poder conseguir entender esses contratos. Reexecução de SADT a nível ambulatorial, tá? Então, aqui também temos os conhecimentos, né, técnicos e especialistas, temos os dados, né, científicos que mostram quando que um exame ele pode e deve ser feito. Nesse exemplo aqui, a vitamina D, ela foi feita numa data e 3 dias depois ela foi feita novamente. Então, a inteligência aponta isso. E ela traz aqui, né, todos esses quadradinhos aqui que a gente está colocando nos slides, são as justificativas, e elas são justificativas muito bem embasadas. Então, a dosagem da vitamina D, ela não deve ser feita rotineiramente em adultos saudáveis. Ela é indicada para pacientes, para pessoas, né, que têm um risco de deficiência, como osteoporose, doença renal crônica, má absorção, ou pessoas que tomam medicamentos que faz a baixa da vitamina D. Então, nesses casos anteriores, o monitoramento deve ser individualizado e repetido a cada 3 a 6 meses. Então, não faz sentido o paciente ter feito um exame de vitamina D hoje e 3 dias ele repetir. Por mais que ele tivesse tomado um comprimido de vitamina D hoje, um amanhã e um depois, ele vai repetir esse exame e não vai ter significado clínico para o médico olhar esse exame novamente. Então, a inteligência faz esse tipo de apontamento. Passou. Aqui um outro exemplo que é bem clássico também e aparece bastante para a gente, hemoglobina glicada, tá? Que segue a mesma lógica. A hemoglobina glicada ela deve ser feita a cada 3 meses em pacientes com diabetes que não atingem metas glicêmicas, tá? Então, e para pacientes que estão estáveis, ela deve ser realizada a cada 6 meses. Aqui o paciente fez a hemoglobina glicada em um dia e repetiu 2 dias depois. Aqui, gente, só para deixar claro, é no mesmo prestador, tá? É um SADT ambulatorial e é realizado no mesmo prestador. Então, é muito ruim e o prestador deveria estar olhando para isso aqui, né? Quando o paciente chega, que fez um exame e 2 dias depois ele volta com um pedido para repetir esse exame, eu acho que caberia uma orientação, né? Para a gente poder diminuir também o risco para esse paciente, aumentar a segurança dele, porque é só uma punção para poder fazer o exame? É só uma punção, mas ainda assim envolve risco e envolve, né, um gasto aqui desnecessário. Aqui é uma quantidade excessiva de SADT. É diferente da anterior, porque a anterior é uma reexecução num curto período de tempo. Sobre a anterior também tem uma coisa interessante, que a maioria desses exames eles são repetidos muito perto um dia do outro. Aqui, quando a gente fala entre 3 meses, né, para pacientes com diabetes que não estão atingindo a meta glicêmica, e o outro de 6 meses, o que a gente deveria imaginar é que esses pacientes iriam repetir isso lá para perto de 3 meses ou para 6 meses, e que aí a inteligência talvez não olhasse para isso, mas ela olha, se for muito perto dos 3 meses ou dos 6 meses, ela não vai fazer esse apontamento. O que acontece é que em mais de 50% dos casos, esses exames eles são feitos logo na primeira semana. O paciente faz e logo 7 dias depois ele repete.
Na quantidade excessiva de SADT, aqui é um pouco pior, porque é no mesmo dia, no mesmo prestador, vem 2 cobranças do mesmo exame. O exemplo que a gente tem aqui é o Holter, tá? É o mesmo código de Holter, ele foi cobrado para o mesmo beneficiário no mesmo dia, 2 vezes, e aí a inteligência faz esse apontamento mostrando que não deveria ter sido assim, a gente não tem indicação para fazer 2 Holters no mesmo paciente, no mesmo dia, no mesmo horário. Outro exemplo de quantidade excessiva de SADT é do peptídeo natriurético, que foi a mesma coisa, no mesmo dia aqui, ó, peptídeo natriurético, 2 vezes, na mesma data, cobrou em linhas separadas. Então, ela faz o apontamento também. Essa parte da junção de guias eu acho extremamente interessante, porque é uma coisa que nós humanos a gente não consegue fazer. Todos os outros a gente, eu quero olhar no detalhe, eu quero buscar, eu vou até conseguir me esforçar, mas ainda assim não vou ser exaustiva, não vou conseguir contemplar tudo o que é necessário. Mas a junção de guias eu acho muito bom, eu acho bem legal, porque ela vai identificar dados desconectados em contas de um mesmo evento. Aqui a gente tem uma guia de final 23 que mostra um IgE total. É porque a conta é grande, eu dividi, né, em 2 páginas. E aqui mostra o IgE total de novo, IgE total de novo, IgE total de novo. Só que aqui, se vocês observarem, lá o final da guia era 23. Aqui o final é 21, aqui é 23, aqui é 25. Sendo que nessa guia de final 21 foi cobrado quantidade 13 do IgE total. Então, a inteligência fez os apontamentos, tá, da quantidade excessiva de SADT em guias separadas. Provavelmente isso aqui a gente não iria pegar no dia a dia dentro da operadora, porque foi apresentado em guias diferentes e a gente não ia conseguir linkar essas guias. Esses 3 apontamentos que foram feitos, né, nessa conta, eles totalizam quase R$400, porque um dos apontamentos ali, ele tinha quantidade 13, tá? Então, por isso, esse valor de quase R$400, em uma conta, né, laboratorial de R$1.200, então, se a gente olhar, é quase 30% do valor. E ele juntou todas essas guias aqui que foram apresentadas. E vem também a justificativa, né, que para contas ambulatoriais a quantidade máxima do procedimento de IgE total pode ser realizada uma única vez, e nessa apresentação, né, de guias foi apresentada 15 vezes. Então, essa frequência é maior verificada em 95% das contas. Só que algumas vezes surgem perguntas assim, mas tem o IgE específico. Então, é outro código. Então, eu posso cobrar no código do IgE específico, né, que eu estou testando cada alérgeno, eu posso cobrar 10 vezes, 8 vezes, mas não no código do IgE total. Então, a inteligência ela consegue fazer essa diferenciação de que o IgE total é diferente do específico e que aqui não pode cobrar mais do que 1, mas que no outro ele pode cobrar mais do que 1. Esse era o último exemplo, tá, gente, das inteligências. Existem várias outras. Essas são as que eu gosto mais e a que eu gosto de explicar e que eu acho que faz sentido, né, para quem está no dia a dia, que eu acho que é onde estão as nossas maiores dores, né, que é identificar essas reexecuções, uma pertinência de um material, essas quantidades excessivas que aparecem em guias diferentes. Então, o fato da gente conseguir juntar a guia e olhar para isso como um filme, não como uma foto, eu acho que faz muito sentido. E a gente não está falando só da economia operacional, a gente gosta de falar de sustentabilidade do setor. Então, a nossa ideia é não gastar o recurso com o que não precisa, né? Na fraude, no erro, no desperdício. A gente quer gastar o recurso aonde ele deve ser alocado. Então, com a economia total apontada pela ARVA até hoje, isso equivale a financiar pelo menos 15 milhões de consultas médicas especializadas e 1,5 milhão de internações hospitalares de média complexidade. Isso que eu acho que motiva a gente, né? Que faz sentido da gente querer fechar essa torneira do desperdício.
E aqui a IA, a gente entende que ela é a resposta para o maior desafio do setor. A gente quer gerar mais saúde com os mesmos recursos. E a gente quer fazer isso com integridade, precisão e imparcialidade. Obrigada. E quem quiser saber, né, o quanto da despesa assistencial está sendo desperdiçada, faz aqui a leitura do QR Code que a gente entra em contato com vocês. É complicado de identificar. Alguns exemplos que a doutora trouxe para a gente aqui, como as contas parciais, né? Isso é um problema que sempre teve, continua tendo, e sem realmente uma ajuda é muito difícil com as equipes de auditoria a gente fazer isso, porque o que a gente está buscando com isso é a conformidade, né? E por favor, aproveitem a plataforma. A plataforma é um serviço para os nossos associados, pessoal. Claro que a gente tem um termo ali de confidencialidade pela sensibilidade dos dados, né? Mas quanto mais gente tiver participando da nossa plataforma, melhor ela vai ficar, né? Vocês viram os exemplos da Sul América e da Atena, quão rico é a experiência que eles colocam ali e como a gente pode usar no nosso dia a dia operacional.